Olá, amigos, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. Hoje eu gostaria de dar continuidade ao tema da iniciação, porque todas as pessoas no planeta estão sujeitas a elas, mesmo sem ter consciência disso. São 7 as iniciações planetárias e depois da quarta iniciação elas se tornam já mais pessoais, mais profundas, porque elas estão ligadas à energia do amor incondicional e às suas experiências de neutralidade, coragem, confiança. E esse é o caminho de todo ser que nasce nesse planeta Terra. Gostaria que você pensasse sobre o assunto quando você está nas suas meditações, porque todo meditador, de uma certa maneira, está ligado a uma dessas iniciações planetárias. Se você escolheu esse caminho, se você está me ouvindo hoje, é porque sua alma já está fazendo essa caminhada, a do conhecimento, da autoentrega, da entrega e do autoconhecimento. E quanto mais você tem informações, mais fácil será na superação dos obstáculos que naturalmente surgem para que nós possamos superá-los, experienciá-los, aprender com a vivência e seguir adiante. Então, recordando, basicamente, a primeira iniciação planetária trata-se de você controlar aquilo que você come e bebe, entre outras coisas. A bebida, a comida não podem mais exercer influência sobre você e é necessário que você escolha o que e quanto comer, por mais que você esteja habituado a se fartar. É você que tem que dizer: basta, eu como só isso para o meu sustento. Então a gente come para sobreviver, não vive para comer. As iniciações planetárias iniciais, elas tratam do domínio desses corpos densos e do correto viver, do correto pensar. E à medida que você consegue esse autocontrole, isso vai sendo substituído por uma força interna. Então, a segunda iniciação é sobre controlar as nossas emoções. A segunda iniciação trata do domínio sobre as nossas emoções. Então, essa é considerada a iniciação mais difícil. Todos nós estamos sujeitos a muitos enganos nesses níveis, como o físico, o emocional e o mental. E o corpo físico, ele tende a eclipsar, o segundo corpo, e as emoções tendem a eclipsar o mental. E o corpo mental, muito estimulado, ele eclipsa então a nossa intuição. Então, todo esse nosso esforço de controle sobre os corpos densos, é muito importante e vale muito a pena, porque a gente vai ganhando cada vez mais lucidez e discernimento. E para que a gente possa se livrar sobre todos os enganos do corpo mental, que seria a terceira grande iniciação, nós precisamos nos iluminar, ou seja, nós precisamos adquirir conhecimento. Então, aqui nessa segunda iniciação, o fator mente já assume uma importância cada vez maior. E para quem supera esta segunda iniciação, a liberdade é sim o traço fundamental que nós adquirimos. A terceira iniciação é sobre o desenvolvimento
e domínio sobre o nosso corpo mental. E aqui nesse ponto, o discípulo já está muito mais próximo das influências do eu superior. E os desejos do nosso mental inferior ou do nosso subconsciente já não controlam muito. E nós somos assim mais controlados então e sugestionados pelos insights do eu superior, porque nós já conseguimos abrir um caminho para ele. Então, a nossa mente passa a ficar mais receptiva aos impulsos, às ideias e às intuições da nossa alma. Então, nesse ponto, nós já devemos assim dominar, nessa terceira iniciação, dominar teórica e praticamente as leis da sua própria natureza. Então, aqui, disciplina e ordem são as chaves. A cada iniciação, a pessoa, o indivíduo se polariza no nível mais elevado. Então, na verdade, essas iniciações planetárias são para trazer as pessoas para um nível de evolução maior, para uma oitava superior, para a superação dos prazeres sem controle, mas para aqueles que assim desejarem e já estão prontos para essa maturidade do espírito, da alma. O livre-arbítrio aqui é sempre respeitado. Quem ainda não está pronto para dar esse passo evolutivo vai naturalmente continuar ainda diante desses prazeres exagerados, dessa falta de domínio, de controle e de maturidade, mas tudo no seu tempo, cada um no seu tempo, e cada um segue e faz o seu tempo. Quando a alma fica cansada desses excessos, desses exageros, ela vai perdendo vontade de continuar. Aí é quando ela começa a se perguntar se a vida é apenas isso, ou se existe alguma coisa maior, melhor na vida, E nós ainda podemos aqui dizer que essas iniciações têm uma relação com as três partes do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro é dividido em o cérebro reptiliano, que é envolvido pelo mesencéfalo e ainda por cima dos outros dois anteriores, o neocórtex. Então, nós começamos, quando entramos na vida e vivemos assim por muitas e muitas vidas nesse cérebro reptiliano e também por muitos anos da nossa vida, na atual encarnação, conduzidas por esse cérebro reptiliano, que tem assim uma relação maior com o corpo físico e as suas necessidades instintivas, ação e reação. E o nervosismo e a tensão, o medo e a dor física provém dessa parte do cérebro, como nós vimos na postagem sobre as iniciações e o medo, E então essa dor física, muitas vezes esse nervosismo provém dessa parte do cérebro. E possivelmente são mensagens querendo dizer que nós estamos nos sentidos ameaçados de alguma maneira. Mas naturalmente essas são memórias muito antigas e é bem provável que elas sejam memórias celulares e que vêm de nossos antepassados muito distantes. E nós não estamos sendo ameaçados
por nada. Hoje em dia a gente tem um corpo muito mais evoluído, a gente tem um campo, uma imunidade muito maior que nos protege, né? O nosso campo de energia, quando muito positivo e uma força mental forte, nos protege de qualquer virose e nos protege da maioria das doenças. Então, a segunda iniciação, ela e todas as emoções, elas têm uma relação com o cérebro mesencéfalo, ou aquilo que é conhecido como o sistema límbico, onde o eu é a sede da nossa consciência e do nosso eu pessoal. Então, o mesencéfalo, ele é responsável por todas as nossas informações sensoriais. Os 5 sentidos estão ligados a este cérebro, que é o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão, né? E esse cérebro está envolvido com os matizes de sentimentos que experimentamos, com a criação dos nossos relacionamentos, com os nossos vínculos emocionais, e tem uma ligação ainda com os nossos sonhos e com as nossas visões interiores. Então, quando a gente passa para um terceiro nível, o terceiro nível é o do cérebro, que é o conhecido como neocórtex. Esse cérebro, ele é o mais elevado e o seu sistema de raciocínio, ele é 5 vezes maior que os 2 cérebros inferiores combinados. É esse cérebro neocórtex que está dividido em 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, o da análise e o do sentir, como a gente já andou conversando sobre esse assunto, um assunto que é bastante complexo e muito fascinante. E esse cérebro, o neocórtex, que contém os 5 sentidos mais sutis, né, ligados a esse cérebro mais puro e a nossa intuição, aquilo que vem do eu superior. Então, nesse nível que a gente tem o pensamento abstrato, o criativo e os estados superiores de consciência, que são ainda a compaixão e a verdade. E esse cérebro corresponde ao nosso supraconsciente. Então, vale muito a pena a superação de todas essas iniciações que são colocadas a nós durante a nossa vida, para a gente aprender, então, a ter possibilidades de experiência e de crescimentos muito interessantes, o da libertação, o desenvolvimento da mente, da intuição, que nos torna seres cada vez mais próximos de uma supermulher, de um super-homem, metaforicamente falando. Então, para que a gente desenvolva essa intuição, é importante observar que nós precisamos usar todas essas 3 partes de nosso cérebro intencionalmente, interativamente e verticalmente, ou seja, a serviço de um bem maior, a serviço do nosso eu maior e da nossa evolução. É por isso que é preciso ter controle e domínio sobre todos esses corpos inferiores. Então, eu espero ter contribuído com algumas pinceladas sobre o assunto, que é um assunto muito vasto, muito profundo,
E aproveito para deixar uma dica aqui. Entre no seu espaço interior e faça uma breve análise de qual iniciação você está passando no momento. Ao entrar em meditação, se você ainda não tem essa abertura, então peça para os seus guias espirituais, para o seu anjo da guarda, para algum arcanjo ou ainda para algum mestre, para que te mostre qual é o ponto que você deve superar no momento, para a sua maior evolução, para o seu maior benefício. Se for o seu medo, pergunte-se do que afinal você tem medo, de onde esse medo origina-se e procure superá-lo, porque você pode fazer isso, basta apenas um pouco de bom senso e de força de vontade para você sair dessa limitação que é o medo, que te impede de ver a verdade maior, a de que existe dentro de você a centelha divina. E nada é maior do que isso. Então agora eu deixo a vocês a informação mais importante que você deve assimilar e manter na sua mente. A humanidade está passando por essas iniciações, cada uma na sua. Mas nesse momento planetário de muita dificuldade e de transição, nós estamos todos sendo envolvidos por uma energia assim, muito amorosa de nossos eu superiores, para aqueles que já conseguiram superar essas iniciações e para aqueles que ainda estão se esforçando para sair dessas iniciações e desses autocontroles do corpo mais denso, existem a ajuda de muitos anjos, arcanjos, muitos mestres da grande fraternidade branca, ajudando-nos na superação dessas iniciações, dessas passagens. Portanto, tenho muita gratidão pela vida, pelas dificuldades e por estar vivendo nesse momento do planeta Terra, né? Nesse momento que todos nós estamos passando. E saibam que, em primeiro lugar, nós escolhemos viver aqui agora, nesse momento, para a nossa maior evolução. E todos estão sendo muito amparados e apoiados nessa jornada rumo a esse mundo novo, que será um mundo muito melhor, um mundo assim, muito mais justo para todos que vão viver aqui, né? Para todos que escolherem viver, para todos que estiverem prontos para esse novo mundo, que será guiado realmente por leis mais justas, né? A todos, leis amorosas, leis aonde todos nos reconheceremos como um único ser, onde haverá mais fraternidade, mais amorosidade, mais cura, mais paz, mais caridade e mais fraternidade acima de tudo. Então, o que nós podemos fazer para que esse mundo venha mais rápido? A nossa parte é nos libertarmos de apegos e principalmente desses medos limitantes que estão te paralisando, estão te limitando. Quando você estiver presa ao medo de que algo externo possa te prejudicar, você não vai conseguir fazer essa superação. Então você vai estar contribuindo para que o mundo continue parado nesse ponto, né? Então toda a superação que você fizer estará ajudando a humanidade como um todo.
Então, busque a sua liberdade e busque a amorosidade que estão à sua espera, mas dentro de você, a segurança, a proteção, a salvação e o mundo novo estão dentro de você, desde que você queira superar tudo isso e se colocar aos cuidados do Criador, do Eu Superior, de Deus, chame como você quiser chamar. Enquanto você não fizer isso, a dificuldade vai continuar, você vai continuar criando cada vez mais e mais situações de medo. Então, eu vou deixar também para vocês uma meditação que você vai encontrar aqui neste canal, para que você possa deixar as suas células mais felizes. E quanto mais felizes, mais elas estarão prontas para combater qualquer coisa que venha do do mundo exterior, né? Desse mundo que tem todas as viroses estão aí, todo esse potencial. Aliás, tudo isso já vive dentro do nosso corpo. O que a gente precisa é ter uma força mental e uma positividade interna para que eles não entrem no nosso corpo. É quando você faz isso, está positiva e confia, é quando você tem Deus dentro, te protegendo, que elas não conseguem te atingir. Então, espero que vocês façam bom uso dessas instruções. Namastê, e espero encontrá-los muito mais fortes e muito mais confiantes após essas informações e após a meditação que eu vou deixar aqui para vocês. Namastê.